nesse instante, então, texto de Mateus, capítulo de número 28, do verso 18 ao 20, eu peço que os irmãos fiquem atentos aí agora ao que a gente vai compartilhar com vocês sobre o batismo. Aqui Jesus está junto com os seus discípulos, ele está com os seus discípulos, melhor dizendo. Na verdade, não é que os discípulos não tinham ação, a ação era de Jesus. Então, os discípulos estavam com Jesus. Não é? Muito bem. E o Senhor dá algumas diretrizes para os discípulos, dizendo exatamente entre essas diretrizes, ele diz que eles deveriam pregar a todas as nações, como diz o texto, e por todo o mundo, né? E eles deveriam fazer discípulo de todas as nações na terra. E o próprio Senhor abre o discurso dizendo que ele tinha autoridade para fazer isso. É como se ele estivesse dizendo assim: eu tenho autoridade para falar e fazer o que vou falar e fazer para que vocês façam. E essa autoridade vou delegar a vocês também, para que vocês façam da mesma forma. Fazer o quê? Ir por todas as partes da terra e fazer discípulo. E o fazer discípulo implica em algumas coisas. Primeira, batizar em nome... Ide, portanto, fazei discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, observe, irmãos, que a igreja, em primeiro instante, não deveria só ir e batizar, mas um discípulo completo, inclusive o processo de discipulado inclui o batismo. O fazer o discípulo e não batizar não é fazer o discípulo. Fazer o discípulo inclui o batismo, porque o batismo está no contexto do discipulado. Então, ide batizando. Bom, então, irmãos, o que é o batismo em águas? Preste atenção agora. O batismo está, sim, ele está agrupado, vamos colocar assim, ele está junto ou separado em grupo, ou no grupo que se chama, caracterizado, denominado de ordenanças. O que são as ordenanças? São aquelas ordens que Jesus deu à igreja, direcionou a igreja. Ele disse que a igreja tem que fazer. São dois, batismo e ceia. O batismo e a ceia são duas ordenanças que a igreja precisa cumprir. Bom, afinal, nesse caso, nós vamos falar apenas do batismo. Vamos falar apenas do batismo. O teólogo Stanley Orto classifica o batismo da seguinte maneira. Aliás, ele traz algumas informações. A primeira delas é que o batismo é uma prática cristã presente na atividade da igreja desde a sua fundação. Então, o batismo é uma prática da igreja cristã desde a fundação, desde o início do cristianismo. Mas, preste atenção, nos dias da igreja primitiva, já existia batismo. Por exemplo, João Batista batizava. João Batista batizava. E o batismo de João Batista era um batismo do arrependimento, não o batismo que a igreja pratica. Bom, de toda forma, o que é interessante, antes mesmo do batismo de Cristo, outros batismos já existiam, as religiões pagãs também faziam. O batismo era uma prática antiga. E por que então o batismo? Por que do batismo? Qual a finalidade dele? Primeiro, por que ele é importante? Em primeiro lugar, o batismo é importante porque é uma confissão pública. É uma confissão pública do batizando. Quem é o batizando? É quem vai se batizar.
Então, é uma confissão pública dizendo que o batizando se identifica com Cristo. E passa a partir de então a ter Jesus como, ou o Cristo como, o seu Senhor. Então esse é o primeiro sinal, é a primeira importância do batismo. Os batizandos vão se identificam com o Senhor e dão testemunho público diante desse ato solene, dessa celebração, dizendo que receberam uma palavra, dizendo que creram na palavra e dizendo, eu quero me identificar com esse Jesus. Em segundo ponto, o que é interessante, no batismo está implícito alguns conceitos, ou alguns entendimentos. Primeiro, que também são identificações. Primeiro, o batizando se identifica com Cristo, inclusive na sua morte. Na morte de Jesus, quando o batizando é descido às águas, mergulhado, imerso às águas, ele também está testificando que morri com Cristo, morri para o mundo. E os meus pecados foram carregados por Jesus na cruz. E segundo ponto, irmão, quando ele é ressuscitado, quando ele é levantado, é a identificação da ressurreição. É interessante parar para pensar nisso, por quê? Porque quando o batizando é levantado do batismo, ele também está dizendo para a igreja, agora vivo para Deus. E aquele pecado, aquele mundo, aquele sofrimento, aquela tendência, é claro, eu sou um ser humano e não deixarei de ter, eu sou um ser humano, não deixarei de sentir, mas a partir de agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a cada dia mais, esse irmão vai buscar se encontrar com Deus e ser imerso no reino de Deus. Então a morte é simbolizada pelo batismo, a morte simbolizada pelo batismo indica que o cristão está morto para o mundo. A partir de então, a cada dia mais, pastor, qual é o processo correto depois do batismo? É a cada dia mais a pessoa morrer para o mundo e viver para Deus. O que não é um processo fácil. E também não é uma pastelaria. Me dá um pastel de pizza? Não, mudei de ideia, quero de frango. Não é assim. É uma luta constante entre mundo, carne e diabo. Uma luta constante entre você e Deus. Ouço a Deus ou deixo de ouvir. Se eu ouvir a Deus, morro para o mundo. Se eu não ouvir Deus, vivo para o mundo. Mas eu testemunhei para a igreja que morri para o mundo e vivo para Deus. Ah, Senhor, eu não consigo porque não é fácil. É claro que não é. Não está escrito na Bíblia que é, mas temos um ajudador, que é o Espírito Santo, que nos ajuda a vencer. Mas ainda nesse contexto de batismo, de identificação, irmãos, o batizando se identifica com Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ressurreição e nova vida. O batizando também se identifica com a igreja. Ele diz para a igreja assim, a partir de agora, eu sou membro da igreja. Preste atenção nisso. Quando eu aceito a Jesus como Salvador, essa é a palavra que a gente mais conhece. Quando eu recebo Cristo como Salvador da minha alma, faço parte imediatamente do corpo universal de Deus. Qual é o corpo universal de Deus? O corpo universal de Deus, preste muita atenção, é composto por pessoas de todos os tempos, de todas as épocas, vivas e mortas. Esse é o corpo invisível, que ninguém vê. Eu não consigo dizer quantos membros tem na igreja de Cristo agora. Porque tem milhões de pessoas ao redor do mundo que eu nem faço ideia de quem são. Eu não tenho nem a imagem, eu não tenho nem como pensar. Tem gente agora adorando a Deus, tem gente agora se rendendo ao Senhor, aos montões em toda parte do mundo. Ainda assim, existe
talvez a maior parte do mundo que nunca ouviu falar do Evangelho. Tem crentes no Afeganistão, as cavernas adorando a Deus, tem crentes na China, tem crente de todo lado, e eu nunca vou conhecer. Humanamente falando, fisicamente falando, não vou saber quem são, mas vamos nos encontrar na eternidade. Então, da mesma forma, também não tenho como precisar quantos crentes já morreram em Cristo. Eu sei o nome de alguns, que a Bíblia diz, que a história também diz, mas eu não sei o nome dos outros. E quantos foram mortos? Agora, nesse momento, citamos, por exemplo, o que vem acontecendo nesse instante lá no próprio Afeganistão, que eu acabei de falar. Quantos cristãos agora estão sendo assassinados lá. E não negaram Jesus, morreram. Esses, de diferentes partes do mundo, de todas as épocas, quantos crentes foram lançados nas arenas, devorados por leões, mortos nos acidentes. Eu não sei quantos anos faz, mas aquele avião da TAM, que caiu aqui no Congonhas, que matou bastante gente, alguns crentes morreram lá. Um deles foi o pastor Luiz Antônio. E ele teve uma visão do que ia acontecer. E ele testemunhou, está gravado na internet. Ele pregou 1 ano antes sobre sua morte. Ou no mesmo ano, não me lembro. Mas ele falou, procurem lá, pastor Luiz Antônio prevê a sua morte. A própria morte. Mas morreram. E eu citei o caso do pastor Luiz Antônio, mas e quantos outros? Quantos foram queimados na fogueira ao longo de toda a história? Esses crentes mortos, desde do início da história, aqueles que acreditaram em Jesus, sem que ele tivesse nascido ainda, como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Quando as pessoas diziam assim, amaldiçoa seu Deus e morre, a mulher, Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu não sei o rosto de Jó como era. Se eu encontrá-lo, não saberei quem é. Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros. E todos essa multidão de gente incontável, incomparável, que creram em Jesus. Os que viveram antes do testamento esperavam sua volta, a sua vinda. E os que vieram depois, como eu e você, acreditaram nele. Todos esses fazem parte, todos esses irmãos fazem parte do corpo universal e invisível de Cristo. Que a gente não tem como precisar. E quando é que eu faço parte desse corpo? Quando eu estendo a minha mão e recebo a salvação, o plano de Deus, o plano de amor. Eu não sei quem é o ladrão da cruz, mas a Bíblia diz, Jesus falou para ele, hoje você vai fazer parte hoje você estará comigo no paraíso. Naquele momento, ele foi inserido no corpo universal, como eu e você, no momento em que recebemos o plano de salvação, como milhares de outros, vivos e mortos, fazem parte do corpo do Senhor. E todos eles, vivos ou mortos, disseram assim, Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Mas em relação ao batismo, quando eu desço as águas do batismo, eu me identifico para a igreja, para este corpo aqui, este corpo físico. Esse corpo aqui é físico. O que eu acabei de falar não é físico, é místico. Esse aqui é físico. Se reúne aqui todas as semanas, em determinados dias e horários. E a partir de então,
Quando ele é inserido no batismo, quando ele é batizado, ele está se identificando com a igreja. E ele passa a dizer para a igreja, a partir de agora, eu sou um membro desta igreja. Aleluia. Glória a Deus. Deste corpo aqui. Mas isso tem também algumas questões implicantes, das quais eu quero falar. Primeira delas, esse ato significa, inclusive, que ele está dando noticiabilidade, ou ele está notificando a igreja. Ele está dizendo para a igreja que a partir de agora, ele vai, inclusive, mergulhar profundamente nas atividades do corpo. Não tem como você ser um membro do corpo, fora do corpo, irmão. Não dá para você ser membro do corpo fora do corpo. Como assim, pastor? A não ser que seja uma mão mecânica, que quando você precisa dela, você vai lá com a outra mão e pega aquela e encaixa no braço. Mas quando não precisa, coloca. O óculos, por exemplo, não faz parte do meu corpo. É um acessório que eu uso, é importante. Sem ele, eu não enxergo nada aqui perto de mim. Mas ele não é do meu corpo, eu o tiro para dormir. Mas não consigo tirar o olho. Não consigo tirar o cabelo nem a mão. O que está no meu corpo é do corpo, eu não consigo ser do corpo fora dele. Não consigo, eu vou retirar a minha mão do meu braço para eu dormir. Não tem como. Não dá para fazer. Como é que alguém conseguirá ser membro do corpo fora dele? Para ser membro do corpo, precisa permitir, inclusive, que todo o sangue, tudo aquilo que circula pelo corpo também circule por si. O que isso implica? O corpo, como igreja, a igreja, preste atenção, a igreja, esta igreja aqui, que tem dinâmica diferente da outra igreja ali, que tem dinâmica. Um dia eu falei isso para a irmã Cida, ela achou interessante. Eu falei assim, algumas pessoas que vêm visitar o nosso culto acham estranho. Do mesmo jeito que a gente, quando vai visitar outro culto, acha estranho. Porque cada igreja tem a sua dinâmica. E essa igreja tem a dinâmica dela. E na dinâmica da igreja, o novo membro, tanto quanto os antigos, precisam ter duas ações. Eles precisam se posicionar de duas formas em relação às atividades do corpo. Quais, pastor? A primeira dela, e aí eu quero considerar da seguinte forma, preste atenção. Quais são essas duas atitudes? Ele precisa ser ativo e passivo nesse quesito. Por que ativo e passivo? Ativo é fazer o que eu gosto, o que eu tenho interesse. Tem gente aqui que talvez esteja pensando enquanto eu estou pregando, eu me converti, eu vou me batizar, eu vou estudar, eu vou ser um cantor, um pregador, um regente, eu vou ser um porteiro, eu vou ser um dirigente, eu vou ser um músico, ele está pensando em ser ativo. E tem gente que é ativo, tem gente aqui que vale por 10. Mas ele também precisa ser passivo. Porque o passivo, ele não se envolve naquilo que ele gosta. Porque, geralmente, ele não se envolve, ele é envolvido. O ativo se envolve. O passivo precisa ser envolvido. O membro ativo, ele entra na igreja e ele diz assim. O membro ativo, ele entra na igreja e ele diz assim. Ele é um membro novo, ele é ativo. Ela está me interpretando, eu acho. Está fazendo intérprete. Olha, o membro ativo, ele entra na igreja e diz assim. Eu estou achando que aquilo ali está fora do lugar. Eu vou arrumar. Se tiver errado, depois o pastor fala. Aí, ele arrumou errado. Aí ele fala, pastor, eu coloquei aquele negócio ali porque eu achei que estava errado. Aí eu vou dizer assim, não, mas aquilo ali funciona assim mesmo. Tá bom.
Da próxima vez que ele entrar na igreja, ele vai ver o objeto fora do lugar. E ele vai dizer assim, o pastor falou que aquele é o lugar. Ele vai pegar e vai colocar no lugar. O membro ativo, ele vai evangelizar. O membro ativo, ele vai orar. O membro ativo, ele vai se envolver. O membro ativo, ele vai atuar na igreja. Ele vai em busca daquilo que faça com que ele esteja sempre em movimento. É por isso que tem um bocado de irmão aqui que você pode ficar pensando assim, esses irmãos estão em tudo quanto é coisa que acontece na igreja, são ativos. Mas tem gente que é proativo. Tem gente que já se antecipa, ele nem espera pedir, nem perguntar. Vai ter um movimento, ele já, vou junto. Para onde está indo esse ônibus? Ele vai perguntar depois que está dentro. Músico é fácil ver um músico ativo. Músico ativo vai com o seu instrumento para a igreja. Ele nem sabe se vai ter música naquele dia. Antigamente os irmãos vinham para a igreja na época do playback. Quem é crente aqui do tempo do playback? Da fitinha lá, da fita cassete. Não dá, né? Foi longe, né? Os crentes já chegavam com isso. E do CD, todo mundo, então, praticamente. Mas os crentes vinham com estojinho de CD. Quem é do tempo aí que os cantores vinham com estojinho de CD, e no estojo de CD vinha Cassiane, Lauriette, não sei quem, e aí chegava na igreja, estava rodando a pregação, ele estava lá pesquisando, que tipo, qual é a música que eu vou cantar, e ele estava ali fazendo aquela, né, pensando, quando terminou, ele, a playlist é essa daqui. Hoje não, ele vai lá no seu dispositivo eletrônico, seleciona a música, vai lá na internet, no YouTube, seleciona a música, ele só vem com o celular. O membro passivo, você tem que estar empurrando ele. Vai, não. Tô com uma preguiça, tô com desânimo, tô com moleza, tô com cansaço, tô com enxaqueca, o pé tá inchado, o nariz tá doendo, a úlcera saiu para caçar, tá uma coisa tem. Aí você vai empurrando ele. Irmão, e tem gente que se tem o proativo, deve ter o pró-passivo. Eu não sei nem como denomina isso. Sei lá, pós-passivo. Preciso dar uma olhada no dicionário como é que define. Quem é esse aí? É o sujeito que, para envolvê-lo numa atividade da igreja, você tem que amarrar, buscar um trator de esteira, colocar um motor de trem turbinado e agarrar, e empurrar esse crente. E ainda assim tem que ter mais uns 3 atrás, fazendo força, cercando ele para não cair. Aí depois ele toma gosto. Tem crente assim na igreja. Mas o crente não consegue viver se não estiver ativo no corpo. Ele só fugirá do pecado se estiver ativo no corpo. Nem que ele ligue e diga assim, eu estou aqui atolado no pecado, eu estou entrando, estou quase mergulhado. É como se, já que estamos numa piscina, eu estou mergulhando na piscina, ou então eu pulei nela, mas eu quero sair daqui, alguém pode me tirar? Ele pede socorro, ele pede ajuda, aí vai 1, vai 2, vai 3, vai 4, vai 5, junta 10, arranca ele de lá e leva para a igreja de novo. Eu me lembrei de um irmão, que foi a um culto certa vez, e ele não queria ir de jeito nenhum. Vamos para o culto hoje, irmão. Não quero, vigília de oração. Quero não quero, não estou acreditando mais em Deus, não estou acreditando mais em nada, não quero saber de nada. Sabe essas revoltas que dá no crente? Dá em todo mundo. E aí, esse irmão era uma bênção na igreja, e ele não queria ir para a igreja de jeito nenhum, não queria ir para o culto de jeito nenhum, estava com a cabeça virada. Ele não estava só com a pá virada, estava a pá, a vassoura, o balde, estava tudo virado. E aí, irmão, vejam bem, o que aconteceu? O irmão, o culto vai ser uma bênção. Eu não quero saber de culto de bênção, eu não quero nada, não me interesso mais por nada. Ele se revoltou. E o irmão que fez o convite falou o seguinte, já que você não quer ir porque Deus estará lá,
operando. Não quer ir porque o culto vai ser uma bênção. Não quer ir porque você vai ter uma companhia, vai ser renovado. Você não quer ir por causa do Espírito Santo, você não quer ir por nada. Eu vou te fazer um convite. Eu preciso sair hoje. E eu queria que você fosse comigo. Ele, para onde? Falei, a um culto. Vai de companhia comigo. Você só vai prestar para ser companhia. Ele falou assim, olha que coisa interessante. Eu gosto da sua companhia e eu vou te acompanhar nesse culto. Eu não vou para o culto, eu vou te acompanhar. E chegou lá, sentou em uma das cadeiras e ficou empacado igual um cavalo, um pangaré que eu arrumei lá em Poços de Caldas, certa vez. Aluguei um cavalo lá para dar um passeio, o cavalo deu 5 passos, quando sumiu do lugar do dono, ninguém mais tirou o cavalo do lugar. Tive que descer e larguei o cavalo lá, voltei para chamar o dono e falei, você precisa fazer o cavalo sair do lugar. Aí o cavalo acho que era treinado a dar só 10 passos e voltar. Só o dono que tirou do lugar e eu perdi o dinheiro, perdi o passeio e fui a pé. E o irmão ficou sentado desse jeito. Ficou emburrado lá. Não queria saber de nada. Não era tempo de celular. Se fosse no tempo de celular, ele estaria teclando, navegando na internet. Mas estava lá, como quem estivesse olhando para o nada. E o culto aconteceu. De repente, um culto foi normal para todo mundo que estava na igreja. Mas para aquele irmão, teve um ponto distante. Teve um ponto de foco diferente. Numa fala de alguém, ele foi renovado. Aleluia. Numa fala de alguém, subiu um fogo nele, não sei se subiu, não sei se desceu, e aí ele se renovou, e começou a chorar, e começou a se alegrar, e pediu perdão ao Senhor, e falou noutra língua, e nunca mais saiu da presença de Deus. Tem crente que é ativo, aonde vai orar? Vamos orar agora, é hora, irmã Cida, que hora é oração? Pastor, que hora que é isso? Mas tem gente que você tem que amarrar, tem que puxar, tem que guinchar, tem que trazer de todo jeito, irmão. Mas ele precisa se envolver no corpo, aleluia! Ele precisa se envolver no corpo. Então, quando esse irmão se batiza, ele está dizendo para a igreja assim, o que pode acontecer comigo? Pode acontecer 2 coisas. Eu posso ser um crente muito ativo, mas eu também posso ser passivo. E a igreja não é só de gente ativa, a igreja também é de gente passiva. Já pensou se todo mundo fosse pastor? Pensa numa coisa difícil pregar para o pastor. A maior parte dos crentes, você está pregando, eles estão chorando, estão dando aleluia, estão dando glória a Deus. A maior parte dos obreiros no Brasil, e eu me incluo nisso também, estão pensando. Não que a igreja não deva pensar, deve sim. Ou que a igreja não pense, deve sim, mas não é fácil. Já pensou se todos fossem cantor? Quem é que ouvir o cantor? Não tem, só tem cantor. Se só tem pregador, quem é que ouvir a pregação? Só tem pregador. Então a igreja tem público de todo jeito. E aí eu pergunto aos que vão se batizar. E ela tem dons. E a Bíblia diz que cada um tem uma atividade dentro do corpo. Cada membro tem sua atividade. E vocês o que serão? Então tenho uma palavra diretamente a vocês antes de finalizar. Dizendo o seguinte, não importa o que vocês serão, mas importa que vocês estejam envolvidos na obra de Deus. Aleluia. Se envolvam na obra de Deus, mergulhem na obra de Deus. Irmãos, virão outros tempos aqui na igreja, está chegando tempo aqui na igreja. E esse é um tempo diferente, com outras demandas, com outras preocupações, com outras tensões. Já passamos por várias aqui e virão outras de outras formas. Mas vamos dar uma analisada. Daqui a algum tempo, nós estaremos com o templo coberto. Aleluia. E teremos outras atividades para pensar. Vamos concentrar investimento em outras coisas também. E o que vocês farão? E aqueles irmãos que estão apáticos, distantes da igreja? Chegará o seu tempo agora. É a sua vez.
É a sua vez de mergulhar, é a sua vez de se envolver, é a sua vez de permitir que o óleo que está descrito no Salmo 133, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça escorre pela barba e vai até a gola, ou outro texto diz até a orla. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes, escorre até os montes de Sião e ali, diz o Senhor, habita a paz e a bênção para sempre. Quando o óleo corre pela cabeça de Arão e desce pela barba e vai até a gola, está dizendo assim, vai correr por toda a igreja. Não vai ficar um crente que queira, não vai ficar um crente sem se envolver. Não vai ficar um crente sem se envolver. Não vai ficar um crente olhando para o alto. Não vai ficar um crente vendo o navio, como diz o outro, olhando a banda passar. É o tempo de vocês, sobretudo de vocês. E que tempo é esse, pastor? Desde o início da igreja chegamos até aqui. Ainda há pouco eu pensava, quanta gente nós batizamos aqui dentro? Como foi seu batismo? Agora, lembrei agora, você se lembra? Na represa do Guarapiranga. Um vento terrível. Quantos nós batizamos na lama? Quase na lama lá do Guarapiranga. Para ser um pouquinho melhor, do Guarujapiranga. Batizamos a Joyce no Guarujapiranga. Quem mais aqui foi batizado no Guarujapiranga? A Cláudia. Está vendo? Olha como as coisas vão acontecendo. Batizada no barro, que tinha um pouco de água. Ou batizado no frio, na água fria. Quem foi? Olha aí, a maioria. Agora tem alguns aqui que já querem batizar na água quente. Pastor, dá para colocar o aquecedor aí? Mas virão outros tempos. Olha aqui para mim, virão outros tempos. Que tempos são esses? Virão tempos, irmãos. Hoje o nosso foco está em cobrir a igreja. Já foi em ter um prédio. Já foi em arrumar para congregar. Daqui a alguns dias, ajustar a escola dominical para a escola, cobrir para ter as salas. Já foi o tempo em que a gente estava fazendo aula e o esgoto passando debaixo de nossos pés. Já foi o tempo da chuva lá fora e os irmãos terem que correr para dentro do templo. Mas isso vai acabar, diga a glória do Senhor. Vai chegar o tempo, olha aqui para mim. Vai chegar o tempo em que nós não vamos perder tempo com essas arrumações. Como vai ser isso, pastor? Você vai entrar na igreja, vai para a sua sala, vai abrir a porta, vai estar bonitinho, vai estar mobiliado, vai estar montado, não vai ter essa arrumação. E o que a gente vai fazer com o tempo que sobrou? Vai chegar o tempo, irmão, que basicamente não gastaremos tempo nenhum organizando as coisas para fazer funcionar. Vamos manter organizado, porque já vai estar lá. Então, haverá o esforço de organização e limpeza? Então, vamos ter mais tempo. Quer dizer que a gente vai poder fazer algumas coisas a mais. Olhem para mim. Vai chegar o tempo que nós... Olha, a irmã Rosana acabou de dizer que a Júlia chegou de um evento cheia do Espírito Santo e ela deu uma sugestão. Mas vai chegar o tempo em que muitos de vocês também vão estar com a cabeça borbulhando, tal como a da Júlia.
E talvez eu estou falando aqui agora, muitos de vocês, na mente de vocês, deve estar fluindo alguma coisa. Domingo passado, muitos tiveram uma impressão horrorosa. Muitos tiveram uma impressão horrorosa de algum fato. Ao chegar na porta da igreja, com esse movimento todo que estava tendo ali, na quadra, banheiro, batuque, samba, muita gente teve essa impressão. E eu fiquei pensando o seguinte, e não é que Deus é bom? Porque não foi que Deus permitiu que a igreja visualizasse exatamente o que eu tinha dito alguns dias atrás, que a gente deveria fazer? Eu vou recuperar na cabeça de vocês, para quem não estava aqui, vai ver agora. Eu não preguei há poucos dias atrás, que eu já havia pedido aos irmãos, que estão nos ajudando na manutenção para arrumar as tendas, e eu não havia dito que quando terminar, nós vamos fazer uma ou comprar outra, que seja capaz de comportar esse povo aqui sentado, num ambiente lá fora. Eu também não disse que a gente ia tirar a igreja daqui de dentro e colocar lá fora, para que a gente possa cantar de manhã, de tarde, de noite, e anunciar o evangelho, e produzir muito, e fazer muitas atividades, e envolver a comunidade no evangelho, no reino de Deus. Eu não havia dito isso. Quem é que se lembra? Faz o quê? 2 domingos ou 3 domingos? Domingo passado, vocês puderam visualizar. E eu cheguei aqui, eu visualizei, eu falei assim, enquanto talvez alguém está dizendo, mas que coisa é essa? Mas que tribulação é essa? Do lado de cá, eu disse, Senhor, eu não tinha condição de montar um negócio desse aí na frente agora, mas o Senhor me deu a oportunidade de fazer a igreja visualizar aquilo que eu estava falando, pois será um tempo de trabalho, será um tempo de muita atuação, será um tempo de muito evangelismo, será um tempo em que a gente vai ter que tirar a igreja daqui, de onde a gente há 20 anos chegou, para avançar para muito além, aonde a gente ainda não conseguiu ir. E esse lugar precisa de você, de você, de você, de você, de você e de todo mundo. Quantos creem nisso, digam glória ao Senhor. Então, eu tenho uma palavra para vocês e outra para você. A Aline, há pouco tempo atrás, me fez uma pergunta sobre, eu não me lembro exatamente sobre o quê, mas eu disse a ela o seguinte, eu falei, Aline, você, se quer entrar pelo caminho de ser útil na obra de Deus, entre outras coisas, precisa estudar. E uma das coisas que você precisa ter, repitam comigo, ter. E eu disse exatamente a ela, tenha em sua cabeceira uma teologia sistemática do Dr. Stanley Yorton. E ela me disse 2 ou 3 dias depois, não sei se postou uma foto, eu não me lembro, ela falou, é essa daqui, pastor? Comprou. O que estou pregando hoje está todinho fundamentado naquilo que você comprou. Está totalmente fundamentado no que estudei lá. Mas teremos outros trabalhos. Então, nesta noite, estes irmãos, a semelhança de mim, eu não fui batizado num tanque desse. Eu fui batizado num tanquinho quase que de lavar roupa, um pouquinho maior. Era um pouquinho maior, foi construído também, cabia a gente sentado, quase que deitado, sabe, era meio que cockpit de Fórmula 1, quem já viu o cockpit de Fórmula 1, o cara, ele não senta, ele deita, né, ele fica aqui meio, quase que deitado, e o pastor só teve o trabalho de abaixar um pouquinho a minha cabeça, porque daqui para baixo já estava embaixo d'água, porque a posição era essa, então, alguém do tamanho do Mateus ia dar trabalho para batizar naquele tanque. Ou dos Mateus, né? Porque tem 2, e os 2 são altos. Mas graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de construir esse aqui. Mas olhe para mim, temos um desafio. Com muita luta, sem dinheiro, sem recurso de ninguém externo. Com a ajuda dos irmãos, que nos ajudaram, inclusive, a escorar o problema que nós tivemos aqui, que foram muitos
Me lembro dos irmãos chegando com panelas, comidas e muito trabalho. Com tudo isso e sem recurso, chegamos até aqui. Mas a partir da cobertura desse prédio, temos um desafio. Temos que ir para além daqui. E aí, irmão, vai precisar. Se os que vieram conosco até aqui fizeram tanto esforço, capaz de segurar todos os problemas que nós tivemos e nos trazer até aqui, com o esforço de vocês e sem os problemas que já tivemos, nós iremos para muito além daqui. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor.